O Emerson pergunta, professor, pensando no crescimento da tilapicultura brasileira, com 60% de todo o peixe que o Brasil produz, o senhor acha que corremos o risco, num futuro, de termos uma única espécie predominante? Com certeza, Emerson. Você tocou num ponto extremamente importante. A diversidade de produtos é um dos principais fatores de estabilidade da aquicultura no mundo inteiro. Isso está demonstrado, tem estudos do Banco Mundial mostrando isso, estudos da FAO. Então, a concentrar tudo numa única espécie é um perigo muito grande. Esse é um dos erros do Brasil. Cada época é uma espécie. Agora todo mundo acha que a tilapicultura vai resolver o problema da piscicultura brasileira. A tilápia é um peixe excelente, eu como tilápia quase toda semana, né? É um peixe muito bom, fácil de cultivar e tudo mais. É, é, tem muitas características importantes, mas a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso daí esse é um problema muito sério, a gente ter uma espécie, uma única espécie, é, produzida na aquicultura. Esse é um problema, uma questão interessante. Algumas pessoas acham que só porque os organismos terrestres, a gente tem umas 5 espécies que são cultivadas, né, são menos de 10, no caso dos organismos terrestres, a gente tem que ter a mesma coisa na aquicultura. Isso é uma falácia que eu cheguei até a acreditar num determinado momento, mas essa ideia cai por terra, porque a situação é muito diferente. Embora a gente tenha poucas espécies, a gente tem um monte de raças e variedades desses organismos terrestres. Além disso, observem uma coisa, que a gente tem quando você compra carne de boi, né, ou de gado, como falam em algumas regiões do Brasil, ou de vaca em outras regiões, você tem vários tipos de carne. Não existe uma carne de boi, né? Você não compra filé de boi. Você compra picanha, filé mignon, músculo, alcatra, acém, né? O suíno é a mesma coisa, inclusive com as aves, com os frangos, você compra só coxa, só peito, né? No caso do pescado, isso é bem mais difícil. Embora a gente possa ter alguns cortes diferentes para alguns peixes, né? Posta, corte sagital, ventrecha, costela, principalmente na tilápia, é só o filé. Então é um único tipo de carne e as pessoas não comem a mesma coisa todo dia, né? Vocês vejam que a aquicultura, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ela não foi tão forte assim na China há tanto tempo. Faz uns 50 anos que a agricultura começou a crescer tremendamente nos países asiáticos, porque os organismos aquáticos têm um rendimento muito maior que os terrestres e eles têm uma população muito grande para alimentar, né? Então se descobriu que a agricultura, e principalmente a de água doce, era a solução para eles, né? E aí que a aquicultura cresceu. E qual é o modelo, o sistema que eles têm lá na Ásia? Se você pegar os 10 maiores produtores de aquicultura do mundo, são países asiáticos. Às vezes a Noruega entra aí no meio com o salmão, né? Mas suponhamos que a Noruega esteja. Só um faz monocultivo, que é a Noruega, que tem alta tecnologia, alto custo e tudo mais. Os outros, monocultivo não, tem toda a produção baseada numa única espécie. Os outros têm um grande número de espécies. Então, qual é o modelo dos países que produzem 90% da aquicultura mundial? São pequenos produtores espalhados por todo o país, produzindo uma variedade grande de espécies, cada uma com o seu espaço de mercado. Porque se você produzir uma espécie só, o mercado se esgota rapidamente. Você inunda o mercado com aquele tipo de carne, o preço cai. E aí o produtor perde, né? Então você tem que ter uma diversidade de produtos para conseguir manter os preços, para manter a resiliência da atividade, porque se dá uma doença, por exemplo, bom, agora não sei se vale a pena entrar nisso, mas está chegando aí o iridovírus, né? O vírus o Tilápia Lake vírus, e se acontecer, igual aconteceu com o Vanamei no Brasil há uns tempos atrás, quando todo mundo achava que o Vanamei era a solução para a agricultura brasileira, né? Teve época que ninguém falava nem de tilápia, era só Vanamei. O que vai acontecer?
Você dizima as propriedades e as pessoas não têm alternativas. Então, a gente não pode se embasar, ter só uma espécie. O modelo da aquicultura é diferente do modelo das carnes terrestres. É outro sistema, é outro cultivo. Nós temos muito mais possibilidades, porque o nosso ambiente é muito mais diversificado do que o ambiente terrestre. Então, ao invés da gente aproveitar essa possibilidade de diversificar e de produzir quase sem usar dieta, a gente fica tentando imitar o modelo dos organismos terrestres, que eles são muito mais limitados em termos de possibilidades. Eu acho que esse é um dos grandes erros que a agricultura tem cometido em várias partes do mundo e também no Brasil, principalmente no Brasil, querer imitar a produção de organismos terrestres. O modelo é diferente. E esse modelo é de sucesso porque vocês vejam que nos últimos 50 anos a aquicultura no mundo cresceu a taxas muito elevadas. Eu não lembro exatamente os valores, cada intervalo de tempo dá um valor, mas há uma faixa aí de uns 5% ao ano, deu uma queda nos últimos 2 anos, se eu não me engano. Mas era há 20 anos atrás, quase tudo vinha da pesca, hoje quase tudo vem da metade, pelo menos, da alimentação, vem da aquicultura. Então, esse modelo, pequenos produtores espalhados pelo país, com uma diversidade de espécies, é que propiciou esse grande crescimento da aquicultura, enquanto que os organismos terrestres tiveram um crescimento muito menor. É uma pena que eu não peguei as taxas, porque a diferença é muito grande. A aquicultura cresceu muito mais que a produção de organismos terrestres. Nesse modelo, porque a aquicultura não cresce quase na Europa, nos Estados Unidos, e mesmo na América Latina. Tem um crescimento bom na América Latina, mas onde mais cresceu em todo esse período foi na Ásia. E 90% da produção é lá. Então, a gente tem 10% aqui no Ocidente. Praticamente a gente é júnior, a gente tem que aprender com quem sabe, né? Professor, eu já, há um tempo atrás, eu tinha essa ideia de que a gente tem que se especializar em pouca coisa, em poucas espécies, porque na pecuária terrestre, digamos, né, é assim, suíno, bovino, ave, mas eu acho que pela influência de vocês, professores, eu tive vários professores biólogos também, o professor é biólogo, o biólogo ele sempre está mais antenado em diversidade, né? Hoje eu, assim, seguramente eu penso que a gente não precisa apostar numa coisa só. Existem muitos riscos na monocultura, e esse é um deles, né? Você vem um iridovírus aí e acaba com o país. E no mais, assim, professor, eu escutei de alguém também, que eu não lembro quem falou, o Brasil é um país continental, né? Então, talvez não seja uma espécie por país, mas seja uma Exatamente. espécie por estado. O Rio Grande do Sul com carpa, Santa Catarina, sei lá, com jundiá, o Paraná com a tilápia. Porque cada estado nosso representa o tamanho de um país que aposta numa espécie, como a Noruega com o salmão. E devido ao nosso clima, a temperatura, que é vital para a aquicultura, né? A temperatura da água nos sistemas abertos, a gente não pode apostar para tilápia no Brasil todo, nem para o Vanamei no Brasil todo. É uma questão geográfica, uma questão de tamanho desse país. Né? Não tem, na verdade, não tem muito sentido, né, apostar só na tilápia e no Vanamei. Né? Não tem o menor cabimento, você está absolutamente certo. O Brasil, além de ter dimensões continentais, se a gente tirar a União Soviética, por exemplo, toda a Europa cabe no Brasil e sobra espaço. Uma grande parte dos grandes produtores aquícolas da Ásia cabe no Brasil e sobra espaço, né? E o Brasil, ele tem uma distribuição latitudinal. Então, a gente tem muitas latitudes diferentes, com variações climáticas e topográficas muito grandes. Então, a diversidade é muito grande, e a diversidade cultural é muito grande. Os Estados Unidos é um país tão grande quanto o Brasil, mas ele está distribuído numa faixa mais horizontal. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver isso. Então, as diferenças não são tão grandes quanto são aqui no Brasil, embora exista também, né, evidentemente. Mas só por esse detalhe que você falou, já mostra que a gente não pode apostar numa espécie só, porque para cada região, para cada grupo,
né, vai ter uma espécie mais adequada. Além disso, é um erro muito grande o tomador de decisão, né, os decision makers, achar que os grupos que têm produção pequena não merecem incentivo. Por quê? A produção total pode ser pequena, mas na região onde aqueles organismos são produzidos, eles podem ter uma cadeia produtiva sólida, uma cadeia produtiva forte e muita gente dependendo dessa produção, principalmente num país continental como o nosso, né? Então, vocês vejam os produtores de vinho na Europa, de queijos na Europa, são produtores pequenos, familiares, né? A produção é pequena e eles não podem aumentar, porque se eles aumentarem, o preço cai. E a diversidade, nós temos mais de 500 tipos de queijo só na França, né? 400 ou 500 tipos de vinho só na Itália. Então, vejam, um sistema, né, de produção muito mais estável, que está aí há 400, 500 anos produzindo e ganhando dinheiro. Isso é sustentável. Eu preciso traçar um outro paralelo. Eu tinha colocado a pergunta do Fabrício aqui, eu vou deixar na tela, para a gente faz na sequência, mas só para a gente não fugir desse assunto, traçar um outro paralelo, professor, que durante muito tempo eu também me enganei com isso, e agora sim fico refletindo e te ouvindo. Meu Deus, é muita reflexão, porque assim, eu já escutei de muita gente do setor, gente importante do setor, que o pequeno vai sumir. Vão ficar os integrados ou vão ficar os verticalizados. Se você for pequeno, tente crescer, tente se integrar, tente verticalizar, tente ser grande. O pequeno vai sumir. E o professor traz um exemplo de mundo e de um monte de outros setores, como vinho, como queijo, de que não, peraí, não é bem assim. Não precisa ser bem assim. Então, a tua opinião, de fato, é que não são só esses dois caminhos. O pequeno vai prosperar. Vai, e o modelo de aquicultura mundial é assim. O pequeno, maior produção da aquicultura no mundo está em pequenas propriedades, nos grandes produtores do mundo. São pequenas propriedades. Tem alguns grandes que funcionam até com uma âncora, né? Puxando mercado, puxando políticas, mas a produção é pulverizada no interior do país, com pequenos produtores e com uma grande diversidade de espécies. Esse é o modelo de todos os países asiáticos. Podem analisar que vocês vão ver. E é onde a aquicultura mais cresceu nesses últimos 50 anos, onde realmente a aquicultura cresceu. E onde se produz 90% dos produtos aquícolas do mundo. Né? Então, esse é o modelo. E quando a gente pega outras cadeias, como os queijos, os vinhos, né, que são produtos de qualidade, a gente vê que quase todos são pequenos. Né? E não pode crescer. Inclusive, uma coisa boa, quando vocês estiverem na Europa, tomem vinho da casa, porque você pode estar tomando um vinho que custa R$ 1.000 a garrafa. Porque o cara que produz o vinho, ele tem uma cota, ele não pode produzir um número maior de garrafas desses vinhos caros, porque senão o preço cai. Então, ele vai vender a R$ 1.000 a garrafa se ele produzir 800 garrafas, 1.000 garrafas. Tudo que for mais que isso na safra dele, ele põe como vinho da casa e vende barato, vende em garrafão. Por quê? Porque não interessa inundar o mercado com o produto dele. O produto dele vai perder o valor. E esse é o grande erro que a gente comete aqui. Não, vamos aumentar, aumentar, aumentar. Inclusive, existe a deseconomia de escala. É uma coisa muito importante. Se vocês analisarem os livros de economia, vocês vão ver isso. No livro da Carol Engel, de mercado, que ela lançou recentemente, discute isso. Muitas vezes o pequeno, quando ele começa a crescer, ele começa a perder competitividade, porque a estrutura da empresa tem que mudar radicalmente, os custos aumentam. Então, tem uma fase em que os custos só aumentam, e você só vai conseguir aumentar, compensar esses custos num tempo futuro, né? E isso os produtores não pensam. Então, você que é pequeno e está ganhando dinheiro, continue pequeno, porque é a melhor coisa do mundo. A gente vê, por exemplo, alguns mercadinhos, quem mora no interior principalmente, o cara tem um mercadinho, está ganhando um monte de dinheiro.
Aí ele abre um outro. Aí ele põe a esposa no outro e ele fica nesse. Aí continua ganhando dinheiro, ele abre um terceiro. Aí põe um filho lá. Aí ele fala, nossa, eu tô ganhando muito dinheiro. Aí começa a abrir uma rede, pum, quebra. Quebra Por quê? tudo. Porque mudou a estrutura, não dá para ele administrar mais aquilo com a estrutura familiar. Ele tem que ter uma estrutura gerencial, ele tem que ter especialistas em cada área, né? Tem que ter uma gerência bem formada, bem qualificada, que custa muito caro. Então, ele entrou naquela fase da deseconomia de escala. E os nossos aquicultores, normalmente, quando começam a crescer, entram nessa fase e quebram. É por isso que a gente vê muita quebradeira. Ó, pessoal, vocês aí que falam muito que precisa crescer, leiam um pouco sobre deseconomia de escala. Tem que passar esse vale da morte aí para a escala compensar. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda de um pequeno, que somos nós mesmos. Senão o Diego puxa minha orelha aqui. Pessoal, aproveitem que vocês estão nos assistindo para se inscreverem no nosso canal, é bem importante, tá? Ativar lá o sininho com as notificações, a nossa fanpage também no Facebook aí, que a gente está transmitindo. Uma novidade hoje, tá? Pela primeira vez a gente está transmitindo tanto para o YouTube quanto para o Facebook. Então, tem pessoas que estão no Face, ó. A Célia Escorvo está pelo Face, o Emerson está pelo YouTube, aparece o símbolo ali, né, de onde o pessoal tá, por onde o pessoal está assistindo. Então, se inscrevam no nosso canal, por gentileza, tá? Divulguem o nosso trabalho, isso acaba nos ajudando bastante, né? E abrilhantando ainda mais momentos como esse aqui, na presença do professor Wagner.